Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 219. Livro de nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema aqui que nós estamos proferindo, os ovoides. Nossa irmã continua dizendo assim: a subjugação, quando levada a efeito nessas condições, acarreta consequências gravíssimas, lesando o cérebro ou outros órgãos que estejam sendo visados. É natural? Nós já tivemos a oportunidade de descrever a respeito do assunto. Quando a pessoa sente uma dor terrível em determinadas áreas do corpo físico, que vai ao médico, crama, passa por alguns exames e nada é constatado. Ali no princípio, há a presença de uma energia negativa, há a presença de alguns obsessores, de algumas células, há a presença ali no princípio de alguns ovoides. No princípio. Mas é preciso entender que depois de 6 meses, a pessoa retorna ao médico, crama, a mesma dor, e através de alguns exames, constatam ali algumas tumorações, pólipos, enfim, úlceras, muitas vezes até cânceres. Mas por que depois de 6 meses? Porque a presença daquele corpo estranho, vamos assim dizer, com todo respeito, naquela área, não só nutrindo-se das energias vitais, como também, durante aquele período, tendo a oportunidade de desestruturar o sistema imunológico físico daquele organismo, daquele corpo, daquele paciente. Então, quantos pacientes que a depressão começa através de uma ansiedade, de uma angústia, de uma melancolia, de alguns transtornos, enfim, através de algumas síndromes, agravando-se para uma depressão mais crônica e depois, através de alguns exames mais especializados, constatam-se os especialistas sérias disfunções na área neurológica do paciente. Por quê? Porque é óbvio a presença daqueles nossos irmãos que nós acabamos de citar, por um período mais extenso, mais longo. É óbvio, desestruturando o sistema imunológico, eliminando a energia vital naquela área e também contribuindo para com o estresse, o cansaço mental e vários outros tipos de distúrbios que muitas vezes passam até despercebido pelo próprio paciente devido ao processo ser imperceptível ou até mesmo sutil. Então, essas situações produzem
um desequilíbrio total nos indivíduos e pode levar a vítima ao suicídio. À luz da doutrina dos espíritos, isso é comentado, é tratado. A doutrina dos espíritos, a única ciência capaz de remontar as causas e de fornecer meios condizentes e suficientes a um consolo à humanidade, justamente nesse momento, para que as pessoas fiquem atentas. Então vejamos, pode levar a vítima ao suicídio, à loucura irreversível, ou ocasionar a morte por deperecimento ou distúrbios orgânicos. Esse deperecimento é o mesmo que destruição, esgotamento das energias vitais do corpo físico, porque quantas pessoas, em meio a todos esses transtornos, que uns compulsoriamente se alimentam demais, e é óbvio, o sedentarismo, o excesso de medicamento no organismo, levando a uma intoxicação, a uma parada cardíaca, a um AVC e várias outras complicações no organismo físico. Disfunções no pâncreas, disfunções nos rins, disfunções no fígado, no estômago, disfunções no coração, disfunções em toda a área, podemos assim dizer, no sistema endócrino e também linfático. E as pessoas que, mediante a todos esses transtornos, não se alimentam. E, obviamente, o emagrecimento o consome, porque a pessoa não se alimenta. Dias e dias sem alimento. Dias e dias sem água no organismo. E mesmo assim, sob o efeito de excessivas cargas de medicamentos alucinógenos, medicamentos psiquiátricos, porque nós temos que separar. Quase todos os medicamentos psiquiátricos são alucinógenos. Vejamos bem, quase todos, mas não são todos. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada paciente é um diagnóstico, é diagnosticado de uma forma totalmente diferente, mas haveras se independente, todos os pacientes psiquiátricos, espíritas e não espíritas, passasse por um atendimento espiritual, deixando de lado os atavismos, deixando de lado a ignorância e buscando no espiritismo, que não é religião, e sim ciência primeiro, o antídoto para esses males que se encontram na alma do indivíduo e também que afeta o corpo físico e também afetando todas as pessoas que à sua volta se encontram. Então, é preciso ficar bastante atento,
Porque pode ser que você esteja passando por estas situações e você mesmo ainda não se deu conta. Então não custa nada, de vez em quando, buscar um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda. Se você tem conhecimento da doutrina dos espíritos, um passe, uma água fluidificada, buscando também aqueles nossos irmãos, que nós podemos dizer os filhos do Calvário, embaixo das marquises, que em muitos casos, muitos ainda não almoçaram, muitos não jantaram, muitos que necessitam de um agasalho. Estas são as formas e as fórmulas da autodesobsessão da própria alma do indivíduo obsidiado. Esse é o medicamento. Então, dando-se sequência. Então, olha só para você ver. Essas situações produzem um desequilíbrio total e pode levar a vítima ao suicídio. Então, quantos milhões de pessoas se suicidam por ano no mundo? Vamos usar, entre aspas, vítimas desse processo. Às vezes você se relaciona, você convive com a pessoa e você não percebe. Mas por que você não percebe? Porque você nunca se interessou em olhar para aquela pessoa com os olhos da alma. A humanidade, ela se preocupa muito com os olhos da matéria. Por isso não conseguem detectar aqueles processos mais degenerativos da alma daquele que encontra ao seu lado, ou até mesmo dos problemas que a própria pessoa carrega. Então, a loucura irreversível ou ocasionar a morte por desaparecimento ou distúrbios orgânicos. Quanto aos ovoides, olha só para você ver. Através da bênção, da reencarnação, é que conseguirão plasmar outra vez o perispírito juntamente com a nova forma carnal. Que isso quer dizer? Que naquele processo da indução, daquela hipnose, aquela transformação, aquela metamorfose, os nossos irmãos que auto se proclamam como líderes e chefes das trevas, eles conseguem, através da hipnose e da indução, levar o indivíduo àquela forma, mas depois eles não conseguem reverter aquela situação, cabendo às reencarnações o processo, a responsabilidade, onde só através das reencarnações é que o indivíduo ele consegue aos pouquinhos ir recobrando aquela forma perispiritual. Ah, mas e as cirurgias espirituais? Bem, não é tão assim como as pessoas imaginam. É preciso mérito. É preciso entender que até nas condições do ovoide existe ali a lei de causa e efeito, ação e reação. Existe ali o livre-arbítrio. Só se tornou um ovoide aquele que, através do seu livre-arbítrio, no plano físico, quando no corpo físico se encontrava, de certa forma, optou por outros caminhos diferentes que o do amor, e por isso, tal vida, tal morte.
é uma escolha do indivíduo. Então, por esse motivo, os benfeitores espirituais, eles não podem, de certa forma, sem que o indivíduo tenha lá mérito, ir já logo realizando lá as cirurgias perispirituais, dando ao indivíduo a oportunidade do retorno ao corpo físico através das reencarnações, muitas vezes, 99%, as reencarnações compulsórias. E quantos milhões de indivíduos vemos no corpo físico através das reencarnações totalmente sequelados devido ao fato de ter permanecido um período assim muito longo na situação de ovoides. Então, olha só para você ver. Então, gradativamente, né, irão assimilando os recursos orgânicos maternos e, como explica André Luiz, conforme as leis da reencarnação, operando alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. A nova forma perispíritica, assim desenvolvida, terá condições de persistir ao término da reencarnação de volta ao plano espiritual. Olha que maravilha! A nova forma perispíritica, assim desenvolvida, terá condições de persistir ao término da reencarnação de volta ao plano espiritual. Reencarna-se o ovoide, recebe-se ele alguns tratamentos no plano espiritual quando recolhido, quando assistido, quando no momento exato reencarna-se naquela situação de ovoide e, através da reencarnação, a assimilação, tanto no útero de mamãe, como também durante todo o período de provas e de expiações, através da resignação, da humildade, da paciência, durante toda a existência, retornando ao plano espiritual. É óbvio que cultivando estas condições todas no corpo físico, é óbvio que recobra-se a forma quando na pátria espiritual chega, depois de alguns anos no corpo físico, em meio a esse calvário todo. Então, vejamos a importância do conhecimento, a importância desse trabalho mútuo, incessante, entre todos os irmãos em processo de evolução. Encerramos-se aqui, agradecendo a oportunidade. O próximo vídeo, no próximo dia, tratamento das obsessões, mas que ficará para o próximo dia, da amiga de sempre, Daniele.